Um padrão no GeneXus é uma solução pré-definida que permite gerar automaticamente os objetos necessários para implementar funcionalidades comuns. Assim, por exemplo, para trabalhar com a entidade de países, seria interessante ter uma hierarquia de telas que permita navegar pelas informações de forma estruturada e lógica. Como esse tipo de interação é extremamente comum, contar com um padrão que automatize sua implementação nos poupa um tempo significativo no desenvolvimento. Vamos ver isso na prática. Vamos aplicar o padrão Word With for Web a uma transação. Vamos começar por Country. Vamos até a aba Patterns, marcamos a caixa Apply on Save, salvamos as alterações com Ctrl S e executamos com F5. O GeneXus criará automaticamente todos os objetos necessários. Antes de tudo, vemos no Launchpad que já não existe o objeto executável chamado Country. Ele foi substituído por um chamado www.country, que significa World with Country. Ao executá-lo, acessamos uma interface projetada para trabalhar com países, oferecendo um conjunto de funcionalidades avançadas. Vemos uma página que lista todos os países cadastrados em uma grade e, para cada país, temos duas ações principais: Update, que permite modificar os dados do país selecionado abrindo a transação correspondente, e Delete, que nos permite excluir um país diretamente daqui. Isso também será feito através da transação. Também temos a opção Insert, fora da grade, que permite a inclusão de um novo país também por meio da transação. Vamos adicionar os Estados Unidos com a cidade de Nova York. Ao confirmar, vemos que retornamos à página inicial, onde agora é possível ver o país recém-adicionado. Aproveitamos também para, por meio de uma atualização na França, adicionar uma nova cidade, Nice. Além disso, a página principal inclui uma funcionalidade de busca por nome. Por exemplo, ao digitar F, são filtrados os países cujo nome começa com essa letra. Também podemos clicar no nome do país para acessar uma visão detalhada das informações. Esta é dividida em duas seções. Uma primeira aba, com todos os dados do país selecionado, e uma aba intitulada City, que mostra a lista de cidades associadas ao país. Também podemos, a partir daqui, atualizar as informações ou excluí-las, e isso será feito chamando a transação no modo correspondente, Update ou Delete. Por fim, podemos retornar à lista principal utilizando a opção Countries. Em resumo, a partir de um objeto transação, o padrão WorkWith o transforma em uma estrutura navegável. Obrigado. Com uma tela que lista em uma grade as informações principais de todos os elementos, neste caso de todos os países, e que oferece outra tela para visualizar as informações de um elemento, o selecionado, assim como permite, tanto a partir da tela de listagem quanto da de visualização, manipular os dados chamando a própria transação, mas de uma forma muito mais organizada e hierárquica. Vamos aplicar o mesmo padrão, mas agora à transação Attraction. Podemos fazer isso marcando a caixa Apply on Save, como acabamos de fazer com Country, ou também clicando com o botão direito sobre a transação Apply Pattern, Work with for Web. Ao salvar, o conjunto de objetos para trabalhar com as atrações turísticas é gerado automaticamente. Pressionemos F5 para que a aplicação seja construída. Agora executamos o objeto raiz da hierarquia. Vemos neste grid uma coluna para cada atributo de informação da transação, porque todas as informações cabem na largura da tela. Mas, se diminuirmos a largura, vemos como as informações vão se ajustando até, passado certo limite, simplesmente desaparecerem. E só permanece o que é mais relevante. Isso é chamado de design responsivo das telas e é o que as torna capazes de se adaptar a diferentes dispositivos e resoluções.
Vamos inserir a Torre Eiffel com todos os dados solicitados. Essa implementação automática realizada pelo padrão pode ser personalizada em vários aspectos. Vejamos alguns exemplos. Suponhamos que não queremos que na grade sejam exibidos os códigos de país, cidade e categoria. Sob o nó Selection estão todos os atributos que serão exibidos no grid. Para ocultá-los, basta remover Country ID, City ID e Category ID e salvar as alterações. Vamos testar F5. Vemos que de fato essas colunas foram removidas. Também podemos notar que, por padrão, é oferecida a possibilidade de filtrar o que é exibido no grid com este campo. Por exemplo, se quisermos as atrações que começam com E, vemos que apenas a Torre Eiffel atende ao filtro. Se quisermos as que contêm MU no nome, podemos digitar %mu e vemos o Museu de Arlubre. Onde isso está especificado? Na seção Filtro, que mostra que para o atributo Attraction Name temos esta condição. É essa variável, Attraction Name, que aparece como controle na tela para que o usuário possa digitar ali e assim filtrar as atrações que serão exibidas no grid. Se quisermos adicionar a possibilidade de o usuário filtrar, por exemplo, por nome do país, no nó de Atributos, clicamos com o botão direito do mouse, selecionamos Atributos e adicionamos Country Name. O GNexus nos pergunta se queremos definir a condição do filtro e nós respondemos que sim. Observamos que além do atributo foi adicionada a condição por nome do país. Vamos experimentar. F5. Podemos ver que esse ícone agora aparece à direita, indicando outros filtros. Quando clicamos, esta janela é exibida, que oferece a opção de filtrar por nome do país. Observe que, se digitarmos França, aparecem apenas as duas atrações desse país. Se digitarmos CH, ele filtra as atrações do país que começa dessa forma, no nosso caso, China. Agora vamos aproveitar para fazer outra observação. Por quais atributos o grid de atrações está sendo ordenado durante a execução? Parece ser pelo Attraction Name, vamos confirmar isso no Genesis. De fato, sob o nó Orders, encontramos esta ordem chamada Name, pelo atributo Attraction Name. Se quisermos permitir que o usuário possa escolher outra ordem, por exemplo, por nome do país, então, sobre o nó Orders com o botão direito, escolhemos Add Order, chamamos de Country e adicionamos como atributo do order o Country Name para cima. Vamos tentar F5. Entre os filtros, vemos que agora aparece essa caixa de combinação, permitindo-nos escolher qual das duas ordenações possíveis desejamos. Se escolhermos a opção de ordenar por país, é assim que veremos as informações da grade. Note que também podemos solicitar que as informações da grade sejam classificadas de acordo com qualquer uma das colunas, simplesmente clicando nela. Por exemplo, se clicarmos em Attraction Name, vemos que as informações são exibidas em ordem crescente por esse atributo e, se clicarmos novamente, em ordem decrescente. E o mesmo acontece com qualquer coluna, por exemplo, a de cidades. Então, para que queremos definir ordens que possam ser oferecidas em uma caixa de combinação? No nosso caso, temos apenas 3 registros no banco de dados, então, por serem tão poucos, são exibidos em uma única tela. O grid, por padrão, possui paginação. Se formos até o nó Selection, vemos a seção Paging. Entre outras propriedades, temos a quantidade de linhas ou registros que são exibidos por página. Ela está com o valor padrão, que ainda não sabemos qual é, mas evidentemente é um número maior ou igual a 3.
Vamos tentar modificar a propriedade para personalizar a quantidade de linhas e, por exemplo, colocar 2. E para o teste que queremos, mudamos a ordem de ordenação por nome do país de ascendente para descendente. Isso conseguimos colocando a propriedade ascending como false. Vamos ver o que acontece agora na execução. Agora vemos que a paginação aparece. Por padrão, está aplicado o ordenamento por nome da atração e, por isso, aparecem as duas primeiras atrações nessa ordem e, na página seguinte, a que resta. Se agora mudarmos o nome para Great Wall, removendo o D, a ordem dos nomes ficaria assim. Portanto, a primeira página mostrará a Torre Eiffel da França e a Grande Muralha da China, e na segunda página, que o Museu de Louvre irá doar. Vejamos que, ao ordenar as atrações por país, clicando na coluna Nome do país, a ordenação é feita por nome do país, tanto em ordem crescente quanto decrescente, mas apenas para aqueles que estão presentes nesta página. Não leva em consideração o Museu Louvre mencionado na página 2. Por outro lado, se ordenarmos através do order criado, vemos que aí sim ele ordena levando em conta todas as páginas que temos, e não apenas a que estamos no momento. Ele ordena primeiro as atrações da França e depois a da China, que aparece na segunda tela. Primeiro França antes da China porque, lembremos, colocamos o order em ordem decrescente. Aqui fica clara a diferença entre ordenar clicando na coluna e ordenar pelo nome do país no combo externo. Um ordena por página e o outro levando em conta todos os registros. Vamos voltar a deixar o nome da Great Wall como estava. Agora vejamos o que acontece com o padrão Work With se mudarmos a estrutura de uma transação. Se adicionarmos um novo atributo em Attraction, por exemplo, Attraction Address, e salvarmos, ele aparecerá automaticamente na instância do pattern. Obrigado! E de lá diretamente na tela que implementa o Work With. Existe dinamismo entre a estrutura da transação e o que é gerado pelo padrão. Isso significa que o padrão se mantém perfeitamente sincronizado com a estrutura. Vamos observar este ícone verde que indica exatamente isso. Portanto, se agora removermos um atributo da transação, por exemplo, o que acabamos de adicionar, ele desaparece da instância do padrão e do objeto gerado por ele. Se modificarmos diretamente alguns dos objetos gerados pelo pattern, como por exemplo WW-Attraction, perdemos o dinamismo. Observe que o ícone passa de verde para vermelho, indicando que o dinamismo foi perdido, e o que for modificado na instância do pattern não será atualizado automaticamente aqui. Se agora adicionarmos novamente o atributo Attraction Address à estrutura da transação, vemos isso na instância do pattern, mas não no objeto WW-Attraction gerado. O usuário nunca deveria ter que manipular os objetos gerados pelo pattern. Ele deveria trabalhar apenas com a instância de definição do pattern. E se por algum motivo precisar modificar um objeto gerado, a partir desse momento deverá se responsabilizar completamente pelo objeto, pois o pattern não cuidará mais dele. Para recuperar o dinamismo, escolhemos Editar, Aplicar Padrão. Ao fazer isso, o Web Layout retorna ao seu estado original, sincronizando-se com a transação na instância do pattern e a foto e a Attraction Address reaparecem. Agora removemos o Attraction Address da estrutura da transação e vemos que agora está tudo perfeitamente sincronizado. Quando aplicamos o padrão Work With, não apenas novos objetos são gerados, mas a transação também é modificada. Vejamos, por exemplo, em Attraction, que foram adicionadas regras na seção Regras, deixando comentários para que não sejam editadas manualmente. Também são gerados eventos adicionais que podem ser vistos na seção Eventos do source da transação.
Estudaremos essa seção mais adiante. Se quisermos reverter a aplicação do padrão e eliminar todos os objetos gerados, podemos fazer isso de forma muito simples. Localizamos a instância do padrão sob a transação, por exemplo, a de Attraction, e eliminamos esse nó. Isso apaga automaticamente todos os objetos criados e desmarca o checkbox Play on Save na aba Patterns. Se quisermos aplicar o padrão novamente, basta marcá-lo de novo e salvar. Vamos aplicar o padrão ao restante das transações criadas. Com isso, vimos uma pequena introdução ao poder dos padrões no GeneXus.